Bom, pessoal, eu vou fazer o artigo 1524 e o 1525. Eu vou comentar já os dois, porque o 1524 não é um artigo complexo, tá? O que ele diz no seu caput? As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneo ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneo ou afins. O que esse artigo fala, pessoal? Os impedimentos matrimoniais podem ser opostos por qualquer pessoa, eis que sua apresentação interessa a toda a coletividade em virtude dos altos valores que visam preservar. As causas suspensivas, ao contrário, repercute com maior intensidade no seio familiar, interessando muito mais a este que ao público em geral. Diante disso, o elenco das pessoas a quem a lei autoriza a oposição das causas suspensivas é restrito, estando legitimado apenas os parentes próximos de cada nubentes. É isso que esse artigo fala. Estão legalmente autorizados quem? Autorizados a contestar, porque arguir é contestar, tá? Contestar as causas suspensivas do casamento. Os parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos, ascendentes e descendentes ou afins, que é por afinidade, padrasto, madrasta, genro, nora. Os parentes colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos, irmãos ou afins, cunhados. É isso, pessoal. Tá? Já vou para o artigo 1525, que fala na sua redação e no seu caput o seguinte: do processo de habilitação matrimonial. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho ou a seu pedido por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Certidão de nascimento ou documento equivalente, pode ser a CNH. Inciso 2. Autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiver ou ato judicial que a supra. Inciso 3. A declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestam conhecê-los e afirmam não existir impedimentos que os iniba de casar. Inciso 4. Declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento transitado em julgado ou de registro da sentença de divórcio. Pessoal, esse artigo mostra que a celebração do casamento deve ser precedida da máxima cautela na verificação do preenchimento das exigências legais, eis que a gravidade dos efeitos civis inerentes ao enlace assim o recomenda. Basicamente, os requisitos de validade do casamento estão focados em 3 aspectos: competência da autoridade, habilitação dos nubentes, forma do ato. O artigo em foco trata do cumprimento das imposições normativas relacionadas à habilitação dos nubentes, através do qual se demonstra que estão juridicamente aptos a contrair casamento, contrair núpcias. O processo de habilitação tem início com o envio de requerimento ao oficial do registro civil, onde o homem e a mulher revelam seu interesse em casar. O instrumento escrito será firmado pelos nubentes, de próprio punho ou por outrem que, ao seu pedido, os represente. Nesta última hipótese de representação, o procurador deverá receber poderes expressos e especiais, por isso que chama de procuração especial, sob pena de nulidade dos atos praticados. Se um ou ambos os nubentes forem analfabetos, admite-se assinatura a rogo, desde que também firme o documento 2 testemunhas. Acompanha o requerimento extensa documentação destinada a conferir segurança aos envolvidos e a terceiro, além de resguardar a credibilidade do registro público. Os diversos incisos desse artigo discriminam em minúcia os documentos que têm de ser apresentados pelos nubentes. O inciso 1, especificamente,
como é cedido, a idade nupcial é 16 anos cumpridos, tanto para mulheres quanto para homens, sendo que até chegarem aos 18 anos haverá necessidade de autorização dos pais ou representantes legais, ou o correspondente suprimento judicial. Por outro lado, pessoal, incide o regime de separação obrigatória de bens sempre que os nubentes tiverem mais de 60 anos de idade. Diante de tais circunstâncias, mostra relevante a apresentação de certidão de nascimento ou prova equivalente, pois a partir dela será possível vislumbrar a incidência ou não das referidas variantes no caso concreto. A idade se demonstra, de ordinário, através da certidão de nascimento, expedida pelo cartório competente, apenas na hipótese de ser absolutamente impraticável a sua apresentação. Destruição ou perda do livro de assentos, coisas desse tipo, é que os interessados terão a faculdade de fazer prova equivalente. Esta pode consistir em justificação judicial formulada segundo as regras processuais próprias, ou então no outro documento oficialmente reconhecido, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor e etc. Inciso 2. O menor situado na faixa etária que vai de 16 anos completos aos 18 anos completos, pretendendo casar, precisa de autorização por escrito dos pais ou representante legal. Isso porque, como se sabe ainda, é relativamente incapaz, sendo importante lembrar que a plenitude da capacidade passa a existir quando a pessoa completa 18 anos. A autorização mencionada nesse inciso pode ser confeccionada por instrumento público ou particular, mas nesse último caso, a firma dos pais terá de ser reconhecida na forma da lei. Havendo a injusta negativa dos pais ou dos representantes legais em autorizar o casamento, o prejudicado poderá requerer ao juiz que supra a falta de emissão de vontades e que interceda mediante o oferecimento de provas robustas acerca da falta de fundamentos plausíveis para a recusa. Sobre o inciso 3, pessoal, outro documento exigido pela lei consiste na declaração de duas testemunhas maiores e capazes, onde expressamente afirmam que conhecem os nubentes e que sobre eles não recai impedimento alguns que inibam de casar. O valor probante do citado documento no que diz respeito aos impedimentos é discutível, pois na realidade as testemunhas não estarão assegurado a inexistência dos mesmos. Assim, o fato de que ignoram qualquer deles em relação aos nubentes. A declaração assume a maior relevância como indicativo da identidade dos nubentes, pois ao atestar que os conhecem, as testemunhas estão atribuindo maior segurança a este quesito. Inciso 4. Os nubentes devem fazer declaração acerca de seu estado civil, de vez que as pessoas casadas não podem contrair novas núpcias enquanto ainda em vigor o enlace anterior. Como complemento da informação, incumbe-se declinar o estado civil dos pais, medidas destinadas a revelar a origem familiar dos declarantes. Por outro lado, a exigência de que especifiquem domicílio e residência atual, tanto de si mesmo como dos pais, tem por objetivo facilitar eventuais pesquisas acerca da identidade, do estado civil, da idade e de outros elementos que digam respeito aos nubentes. Caso não disponha de maiores dados quanto aos pais, os declarantes assim firmam o instrumento. Inciso 5. Quem já foi casado e pretende contrair novas núpcias terá de apresentar provas de dissolução da sociedade conjugal anterior, sob pena de incidir no impedimento previsto no artigo 1521. 4. Do cônjuge civil. A prova de que a sociedade conjugal foi rompida é feita através da entrega da certidão de óbito do cônjuge, enquanto efeito se obtém mediante a apresentação de sentença declaratória de nulidade ou de anulação do casamento. O trânsito em julgado da sentença é pressuposto
inarredável, eis que o decisum submetido à recursão não provoca o rompimento do vínculo conjugal. Por fim, cumpre-se o requisito contido nesse inciso, através da prova do registro da sentença de divórcio, circunstância aferível, inclusive na própria certidão de casamento anterior, em cujo rodapé se faz constar a existência do divórcio consumado.